Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o nacionalista e estou aqui dedicando mais alguns minutos para levar um dedo de prosa com vocês. E o Brasil é um país assim, a política brasileira, na verdade, né? A política brasileira é algo assim absolutamente decadente, é algo assim absolutamente marginalizado, é um espaço ocupado por gente da pior espécie e que chegou lá pelo modelo que aí está implantado. E eu sempre fui crítico disso. Mas essa semana tivemos aí alguns acontecimentos bastante emblemáticos e que na leitura de alguns e na leitura aí da mídia preponderante, aquela que ganha para fazer seus comentários, suas críticas fraudulentas, eu vejo, sabe, uma tentativa assim de imaginar que todo o povo brasileiro é imbecil, idiota. E até certo ponto eles conseguem manipular, eles conseguem fazer a manipulação necessária. Porque num caso como esse que aconteceu essa semana, né, de um presidente da República se declarando publicamente estar interessado na vingança sobre aquilo que aconteceu com ele. Não vou entrar aqui no mérito de ele ser humano ou não, porque eu vi muito aí no governo passado, qualquer coisa que fosse dita pelo presidente já era elevado a uma categoria, sabe, bastante extrapolada. E agora eu acho que deveríamos tratar isso, ou se houvesse vergonha na cara e ética daqueles que são torcedores políticos. Lamentavelmente tem esse detalhe, né? Na política brasileira existem torcedores e não analistas, torcedores e não eleitores, torcedores e não conscientizados de que é necessário entender que não devemos fazer, não é nosso papel fazer defesa política dessa gente. O nosso papel é ser imparcial. O papel da imprensa deveria ser, o quarto poder deveria ser imparcial, independente, e analisar determinadas falas e determinados acontecimentos com isenção, sem aquela contaminação, né, que acaba acontecendo aí, porque existem interesses maiores por detrás disso tudo, né? Mas aí vem o presidente e diz que tem o objetivo de se vingar de um ex-juiz que o condenou no passado. Muito bem. E 24 horas depois, ou nem 24 horas depois dessa entrevista ter ido ao ar, né, surge a informação de que a Polícia Federal desbaratou uma quadrilha que estaria planejando a morte, o sequestro desse mesmo juiz a que se referiu o presidente da República. Pois bem, dois fatos absolutamente graves, mas que a turba passadora de pano veio logo em seguida tentar apagar o incêndio. De um lado nós tivemos aí os seguidores, apoiadores, ou sei lá o que os senhores queiram chamar, né, daquilo que se conhece aí como sendo bolsonarismo, mas não foi o bolsonarismo não, foi a direita, né,
aquilo que é conhecido como direita, que também não existe. Os antagonistas, vamos dizer assim, do governo que aí está, já fizeram logo a ligação entre a fala do presidente e que ele estaria por trás aí, né, da organização criminosa que planejava o extermínio do juiz, né? E do outro lado vem os seguidores do dito presidente, né? Os seus apoiadores, os partidários, e dizem que foi apenas uma fala infeliz, que o presidente não quis dizer aquilo, e que não era bem assim, né? E depois a gente viu toda aquela repercussão logo em seguida, porque houve a sessão na Câmara, né, no Senado. Daí nós vimos lá Randolfo Rodrigues, a Gazela, fazendo lá uma defesa efusiva, dizendo que Sérgio Moro, você só foi poupado pelo crime organizado porque a Polícia Federal hoje é livre conforme você queria que fosse, né? E eu estou simplesmente citando essas falas, né, para poder dar aí um segmento para vocês, uma linha de raciocínio que eu vou colocar aqui logo em seguida, tá? E daí vem o Flávio Dino, né, o ministro da Justiça atual, dizer que não deve se politizar um fato como esse, né? Sendo que lá atrás, né, pouco tempo atrás, aí nós vimos a esquerda politizando tudo, absolutamente tudo era politizado, né? Tudo politizado, sabe? Mesmo que não houvesse, eles estavam lá gritando e politizando e colocando aí uma porção de mentiras. Mas o que acontece? Olha, Sérgio Moro, ele não me agrada desde o caso Banestado, onde ele também foi juiz e onde um dos grandes beneficiados foi Luiz Inácio Lula da Silva, que em seu primeiro mandato, quando explodiu toda aquela história, o PSDB era ainda muito forte, Lula, de posse de documentos da Receita Federal, da investigação da Polícia Federal, dados do COAF, etc., coagiu o PSDB a apoiar o governo do PT. Foi exatamente isso, em linhas gerais. Se você não conhece o caso Banestado, procure se informar, vá saber como é que foi, né? Depois você vem aqui e diga, né, como e por que, você vai lá e analisa por que aquela CPI do Banestado acabou em nada, né? E coisas que vieram depois, né? Tá? Então, isso daqui é sacramentado. Então, eu não gosto de Sérgio Moro desde aquele tempo. Eu não gosto também de Sérgio Moro porque durante a Operação Lava Jato ele acabou destruindo muitas empresas importantíssimas desse país aqui. Empresas de infraestrutura. Eu acho que devia ter botado na cadeia os diretores das empresas, ter jogado a chave no rio para que eles não saíssem nunca mais de lá, mas as empresas deveriam ter continuado a existir. Mas as empresas foram extintas, as empresas foram simplesmente liquidadas por aquilo que a Operação Lava Jato acabou promovendo. Um absurdo. Milhares e milhares de pessoas perderam seus empregos. O Brasil perdeu muito em infraestrutura. Então, Sérgio Moro, naquele momento, também, além de tudo, acabou fazendo dobradinha aí com órgãos dos Estados Unidos, sabe? O Ministério Público dos Estados Unidos, né, conforme é conhecido lá, veio se meter aqui dentro do Brasil, entendeu? Andava junto com o Ministério Público Brasileiro ali em Curitiba, junto com o Sérgio Moro. Isso daí é nojento, sabe? Quando eu critico os presidentes do Brasil, Bolsonaro, quando eu critico Lula por irem sentar no colo de presidentes dos Estados Unidos, eu critico também todo e qualquer que se rebaixe às vontades de norte-americanos, tá? Eu sou visceralmente contra.
porque nós somos colônias, né, daquilo lá, né, daquela metrópole. Nós somos colônias deles. E eles vêm aqui e nos roubam. E um dos grandes culpados de toda a situação que hoje nós temos social aqui nesse país chama-se Estados Unidos da América. E, portanto, não gosto de Sérgio Moro pela vizinhança com essa gente. Ponto final. Tirando isso de lado, né? Tirando isso fora, até eu fiz um vídeo na época da Lava Jato, né? E até comentei que para o Sérgio Moro, que o Lula era um peixe muito grande para a rede que eles estavam armando para ele. E realmente foi, tanto é que o camarada escapou dessa rede e hoje ele está aí como presidente do Brasil novamente. E mais, proferindo ameaças contra aquele que foi um dos principais nomes a colocá-lo na cadeia. Sabe? A história do Lula é aquela, né? Você não sabe porque você está prendendo, mas ele sabe porque ele está indo preso. Tá? Não tenha a menor dúvida disso. Não tenha a menor dúvida disso. Não adianta vir Reinaldo Azevedo falar besteira, sabe? Ai, não tem nada comprovado, ai, aquela outra gazela, né? Porque existe sim. A gente vê aí o proceder dos políticos do PT pelo Brasil afora, a gente sabe que isso daí é uma quadrilha. Nós sabemos disso. Não existe a menor dúvida com relação a isso. Agora, aí começa a chegar próximo ao ponto crucial da coisa. Muita gente falando, a imprensa tentando dissimular as ameaças do presidente da República contra o Sérgio Moro, né? Tentando dizer que não foi bem assim, etc. Políticos ali tentando colocar um paninho quente aqui, um paninho quente ali, um paninho frio não sei aonde, né? Para tentar baixar o nível do negócio, dizendo que a Polícia Federal é isenta, que isso aqui já estava sendo investigado desde janeiro, e etc, e etc, etc. E o ponto principal, que o Lula não sabia dessa operação que estava planejada pela Polícia Federal. Flávio Dino jura de pé juntos, né, que não sabia, tá? Mas eu digo para vocês que Lula sabia sim, sabia. E eu vou dizer para vocês por quê e como. Para quem conhece um pouco a facção criminosa que estava planejando exterminar Sérgio Moro, eles não costumam mandar ameaças, eles não mandam bilhetinhos, eles não fazem um telefonema, eu vou te matar, vou te sequestrar, eles não fazem isso. Não é modo operandi dessa organização fazer isso. Quando existe um eleito para ser exterminado, eles vão e exterminam, ponto final. Não tem essa de ficar passando recibo, não tem essa de assumir depois, fui eu que matei, aquela coisa toda, né? Sabe, quem vai assumir o atentado, né? Quem assumiu o atentado, tal. Eles não fazem isso, tá? Eles não fazem isso, eles trabalham no mais absoluto silêncio e executam e ponto final, sabe? Agora, vamos imaginar, né? Certo? O senhor Lula fica sabendo que no dia seguinte da entrevista que ele estaria dando lá ao 247, ele sabia sim, que haveria uma operação da Polícia Federal contra essa organização. Tá bom? Ele estava sabendo. Aí o que faz Lula? Ele vai e senta na janelinha. Mas como assim senta na janelinha? Prestem bem atenção. Ele vai e faz terrorismo. Eu estou aqui porque eu quero
me vingar daquele sujeito. E daí no dia seguinte, uma operação da Polícia Federal captura elementos aí criminosos que estavam planejando o extermínio daquele que ele havia comentado lá atrás. Ah, não entendi ainda, Carlos Henrique. Ah, você não entendeu ainda, então eu vou explicar um pouco mais adiante. Como é que você ia se sentir se primeiro isso estivesse acontecendo com você? Uma organização criminosa estivesse no seu encalço, estivesse nos seus pés, nos seus calcanhares, para te exterminar. Ah, tudo bem. Você entendeu que todo o ônus desse negócio ficou na mão do PCC? Você entendeu? Não entendeu ainda? Só que o que está na mão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva é a Polícia Federal, que hoje está encarregada de fazer a segurança do Sérgio Moro. E daí quando Lula diz, 24 horas antes de uma operação como essa, e diz que está interessado em se vingar de Sérgio Moro, ele manda um recado. Ó, Sérgio Moro, é o seguinte, ó que bacana, a Polícia Federal está na minha mão, viu? E o PCC está querendo te pegar, tá certo? Então veja bem, você está na minha mão. Porque basta, sabe, a Polícia Federal dá uma escorregadinha, dá uma bobeada, né? Você sabe onde é que você vai parar ou não? No cemitério, velho. Né, velho? Você vai parar no cemitério, velho. Vocês entenderam muito bem isso aí que está acontecendo? E a coisa fica mais grave no seguinte sentido. Sérgio Moro, ele tem família. Ele tem esposa, tem filhos. Quem já passou pela situação de sofrer ameaça, sabe que o buraco é muito mais embaixo quando você tem família. Sabe? Porque a tua esposa, os teus filhos vão ficar em desespero. E daí você vai ter que dizer, não, mas a Polícia Federal está aqui nos protegendo. Sim, mas a Polícia Federal está na mão de quem? Está na mão de um cara que diz que quer se vingar de você. Basta um agente daquele tomar uma água na cozinha e você marcar um pouco a bobeira diante de uma janela que você toma um tiro na cabeça. Você está entendendo? Então, quando o senhor Lula diz assim, ó, estou aqui para me vingar, certo? Ele passa um recado muito bem dado. Polícia Federal está na minha mão, você está na minha mão, e os caras aí estão querendo te pegar. Tá certo? Daí, não importa, meu amigo, se estão querendo pegar Sérgio Moro por conta dele ter feito a transferência do Marcola em 2019, se ele assinou lá um projeto que tiraria visitas, e que a conversa com esses caras seria somente no parlatório, etc, etc, não interessa. Na cabeça do senhor Luiz Inácio Lula da Silva está plantada a vingança contra o Moro. É isso que ele quer, é isso que ele deseja. Ele falou abertamente. Ele falou abertamente que quer se vingar do cara. Agora, cabe aqui uma perguntinha, né? Um detalhezinho. Vamos imaginar que o PCC tivesse levado a cabo, né, esse plano de exterminar o Sérgio Moro. Imagine bem. Será que o PT ia comemorar ou não? Haveria comemoração no PT? Não vai longe, está aí no Facebook. Ontem já vi aí apoiadores do PT aí botando charges aí, tirando sarro do Sérgio Moro. Você entendeu? Com certeza, se ele fosse morto, ninguém ia estar nem aí. Eles iam fazer festa, churrasco, etc. Iam festejar, né? Aê, justiça de Deus! Daí esses malandros, né? Esses malditos, eles falam de Deus, sabe? Justiça de Deus, aí a justiça de Deus, aí ó, tá vendo? Botou um homem tão bom como Lula na cadeia, injustamente, tá? A gente ia ter que ver tudo isso aí, ou não? Agora, sabe, onde é que está a prova dos 9 desse negócio aí? E que hoje nós temos aí nas mãos, pronto, porque a imprensa não vai dizer, né?
Por isso, até peço para vocês, compartilhem esse vídeo para chegar aí aos ouvidos de gente da imprensa, tá? Nós estamos tendo uma série de ataques aí de bandidos aí, de organizações criminosas lá no Rio Grande do Norte. E até agora não foi feito nada, a não ser mandar 100 agentes da Guarda Nacional para lá. E os caras estão tocando terror, para lá e para cá, para lá e para cá. Ô Flávio Dino, estão dizendo aí que o Sérgio Moro está sendo perseguido pelos PCC porque ele tomou um líder, né? Que no caso aí, o tal do Marcola, e transferiu esse camarada aí para uma penitenciária federal. Por que você, que hoje é ministro da Justiça, você não pega e transfere também para penitenciárias federais os líderes dessas facções que estão tocando terror lá no Rio Grande do Norte? Hein? Por que você não faz isso? Sérgio Moro é uma porcaria. Eu admito isso. Destruiu a infraestrutura do país. Fez vista grossa no Banestado. Mas uma coisinha só ele fez de bom, né? Trancafiou chefe de organização criminosa isolado. Trancafiou o camarada, presídio federal, incomunicável, e guardou o camarada lá. Ponto final. Essa deveria ser a sua postura hoje, Flávio Dino. Postura que você não está tendo. E agora, com isso que aconteceu com o Moro aí, eu duvido que você seja homem para fazer a transferência dessa gente aí para presídios federais. Eu duvido. Então veja bem que o PT, isso fora tudo que está acontecendo nesse país, né? Tá certo? Tudo que está se passando em termos de criminalidade. MST ficou quietinho aí durante 4 anos. Eu acho que teve aí 4 ou 5 invasões na MST. Aí começou 2023, o governo do PT já explodiu um monte de invasões aí para tudo quanto é lado. Sabe? Estão vendo aí organizações criminosas no Rio Grande do Norte, tomando conta do negócio. Greves acontecendo para todo lado. Hoje tivemos greve no metrô em São Paulo. E os caras ganham mal? Não, não ganham. Sabe? E aí, né? E aí, nós vemos nesse tocante o PT mandando recado para todo mundo. O apito de cachorro, né? Conforme vocês costumavam dizer que o Bolsonaro usava, o apito de cachorro está aí. Tá? Lula tem a Polícia Federal na mão dele. Lula manda um recado para Moro. Moro, se cuida, viu? A Polícia Federal está na minha mão. Uma falseada, um tropeço na calçada, você pode morrer. Porque tem uma organização criminosa querendo te pegar aí. Tá certo? Então você está na minha mão. Sabe? E não duvido nada que Sérgio Moro vai ser até pressionado a votar projetos a ver favoráveis ao governo. Coisas absurdas que o PT vai jogar lá dentro. E ele vai ser obrigado a votar. Porque com certeza alguém daí sim, que não faz parte da organização criminosa, conforme eu disse para vocês, que eles não avisam quando eles querem exterminar alguém, eles vão lá e fazem. Mas do lado de cá, os covardes vão avisar. Ó, Polícia Federal vai dar uma mancada com você, viu? Vai dar uma mancada, os caras vão dormir no serviço e vai acontecer o que aconteceu com o PC Farias, tá bom? Vai acontecer como aconteceu, por exemplo, né? Você se lembra daquele procurador, né, na Argentina, que estava investigando lá o caso de corrupção da Cristina Kirchner? Ele estava com um segurança da Polícia Federal dentro do apartamento dele. E foi morto com um tiro na cabeça. E ninguém viu nada, ninguém viu quem entrou, quem saiu. Nesse ponto aí, daí a polícia, né? Fica difícil descobrir. Porque todo mundo ali foi encomendado para falhar.
Foi encomendado para dar errado. Minha gente, olha, tem muito mais coisa do que vocês podem imaginar, sabe? Eu não costumo ser tão inocente assim quando eu vejo esses caras falando, porque eu já me acostumei a não ser inocente há muito tempo. Eu já me acostumei a ler nas entrelinhas o que estão querendo dizer, sabe? Trouxa comigo não. Otário comigo não. Tá? É uma pena que a gente não tenha penetração, né? Que a gente não consiga levar adiante isso. Mas me parece aí bastante claro tudo isso que está acontecendo. Absolutamente claro. E para vocês? Vocês acreditam no Lula? Vocês acreditam no Moro? Vocês acreditam que a Polícia Federal vai ficar 24 horas por dia acertando todas? Não vai dormir nunca? Meus amigos, pensem bem. O nacionalista estará de volta oportunamente. Obrigado a todos e até a volta.